Boa tarde, boa noite, bom dia. Ainda está de dia, ainda funciona. Antes de começarmos a nossa conversa de hoje, temos que partilhar a alegria e a bênção que é estarmos de volta às atividades de quarta-feira. Depois de 1 ano e meio de pausa, um bebê de 15 meses e muitos mais cabelos brancos. Agradecemos a Deus, Pai e todo o amor. Agradecemos a Maria, que é a mãe da humanidade e da espiritualidade e que será sempre a nossa protetora. Agradecemos a Jesus, que é aquela estrela que cintila, calma, paciente e constantemente a iluminar-nos. Agradecemos aos amigos espirituais por mais esta oportunidade. Mensageiros da luz e do bem que estão sempre ao nosso lado. Agradecemos à Casa Espírita por este tema e agradecemos a vocês por estarem a olhar para nós aqui neste momento e estarem a ouvir-nos. Queríamos aproveitar também para dirigir algumas das nossas melhores vibrações, e os amigos tutelares da vida sabem o quanto vai no nosso coração e no nosso pensamento por todos aqueles que desencarnaram no último fim de semana. Não conseguíamos começar esta conversa sem falar dessas pessoas. Então que deste agrupamento de corações que aqui está neste momento, nos dois lados da vida, que realmente possa ir uma boa parte a proteger e a acarinhar aqueles que desencarnaram e aqueles que cá ficaram. Um pouco mais pobres, porque deixam de ver fisicamente aqueles que partiram, um pouco mais pobres porque perderam os seus lares, e força, muita força para todos aqueles que combatem os incêndios todos os anos. E assim vamos começar. Este mês de junho, mês da criança, mês em que lembramos os direitos da criança, simbolizado como o 1º de junho, mas sempre a tempo de falar sobre isto a qualquer altura do ano, embora que este mês é simbolicamente o mês da criança, o mês do verão, que começa hoje, e já há algum tempo, não tanto quanto nós imaginamos, as Nações Unidas criaram a Convenção sobre os Direitos da Criança. Nós partimos do princípio que isto existe desde sempre, mas a verdade é que é relativamente recente e ainda nem todos os países do mundo assinaram esta convenção. O que para nós é estranho, mas façamos a nossa melhor parte. Cada governante sabe e responderá por aquilo que decide. É tão importante que nesta carta, que está disponível no site da Unicef, para quem quiser consultar, estão lá descritos 54 artigos. E muito resumidamente, eles querem todos dizer que a criança tem o direito à educação, que é o tema que nós vamos abordar hoje, tem direito à alimentação, ao agasalho, ao cuidado, à expressão da sua própria opinião. É interessante nós vermos isto, não é? Na Convenção dos Direitos das Crianças, mas toda a criança tem o direito a chorar, a rir e a expressar a sua opinião. É membro importantíssimo de toda a família. Neste mês de junho, aqui na Casa Espírita, falámos sobre a gestação, a importância da educação ainda quando o bebê está na barriga da mãe e, quem sabe, antes, a importância da nossa atitude no momento do parto e por essa vida fora, desde criança até adulto. Nós falámos sobre a importância da finalidade da reencarnação, falámos a importância de nascermos espíritos infantis, portanto, crianças, e ao longo deste mês temos vindo a abordar todo um conjunto de temas e pontos em torno da infância. Hoje vamos falar sobre pestalozzi,
que foi uma pessoa muito importante para a área da educação, e quem se forma em educação com certeza fala sobre esta grande personalidade. Ele nasceu em Zurique, na Suíça, em 1746. Teve uma vida longa, de 81 anos. Nasceu numa família simples. Ficou órfão do pai aos 4 ou 5 anos, depende da biografia que lermos. Mas ficou sem pai muito cedo. A mãe fez algum esforço para poder levar este filho e uma irmã e uma outra filha a bom porto, o que veio a acontecer. E desde muito novo, ele mostrou ter um carinho especial pelas crianças mais desfavorecidas. O que é certo é que ele foi muito influenciado durante os seus estudos por Jean-Jacques Rousseau, um filósofo franco-suíço também, que defendeu a democracia, o socialismo. Foi das primeiras personalidades do mundo e da história que nos falou sobre estas grandes temáticas, e influenciou também a Revolução Francesa. Nós sabemos que a Revolução Francesa teve o seu lado negativo, mas no fundo o que Napoleão queria era levar a democracia à sociedade francesa, à nação francesa. Mas enfim, à parte das coisas menos boas, Pestalozzi foi muito influenciado por este grande filósofo e pensador. Um pouquinho mais à frente nós vamos só mostrar aqui algumas datas para compreendermos e também para nos contextualizarmos na história. Mas devido a essa influência, e Pestalozzi foi um seguidor, colocou na prática aquilo que Jean-Jacques Rousseau advogava. Ele achava que a educação básica, a educação elementar, aquilo que nós conhecemos como ensino básico atualmente, e há pouco tempo era ensino primário, advogava que as crianças não deveriam ter livros. Portanto, deviam aprender e consolidar os seus conhecimentos através da experiência do dia-a-dia, da experiência ativa, da utilização prática dos objetos, da observação dos fenómenos da natureza. E foi isso que Pestalozzi, no fundo, veio colocar em prática. Ele trouxe de tal forma uma energia à área da educação que é conhecido ainda hoje como o pai da educação moderna. Até à existência de Pestalozzi, até aos seus esforços vingarem e vencerem nesta área, nós tínhamos um ensino chamado catequético. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os alunos eram colocados em fila, todos muito direitinhos, vestidos de igual, e ouviam um professor a debitar informação. O professor estava no quadro e a fazer a sua exposição, e o aluno só poderia intervir quando o professor dissesse que era a altura para tal. A educação na sala de aula era de tal maneira severa que o que se semeava entre aluno e professor era o medo. O medo de dizer algo errado e o medo de ser repreendido posteriormente. Para além disso, uma característica da educação até então é que ela não era acessível a todos. E o que Pestalozzi veio trazer foi exatamente isso, a democracia na educação. Todos tinham o direito, todos têm o direito de ter acesso à educação. É um direito básico. E como ele tinha um carinho especial pelos mais desfavorecidos, também porque ele tinha passado tantas dificuldades na sua infância, ele achava que toda a criança tinha de ter um ambiente o mais amoroso e carinhoso em sala de aula. Ele é conhecido também como o educador da humanidade, é conhecido também como o educador de Allan Kardec. Em 2012 nós tivemos a oportunidade de abordar aqui esse tema, mais à frente vamos falar só um bocadinho sobre isso. E daí a relação de Pestalozzi com a doutrina espírita, mas não só, porque vamos ver também mais à frente que a doutrina espírita veio beber muito desta fonte que foi Pestalozzi. Ele é conhecido como o pedagogo do amor. Ele foi educador em toda a sua existência,
abraçou imensos projetos. Ele criou o primeiro orfanato aos 42 anos de idade. Alguns desses projetos não tiveram sucesso, porque, enfim, nós ainda estamos no corpo físico e muitas vezes nós temos princípios elevados e queremos levar algo de bom à sociedade, mas para isso temos que ter toda uma equipa que nos apoie e nem sempre isso acontece. Mas nem tudo é em vão, nós sabemos que nada é por acaso e tudo faz parte do nosso crescimento. Nós, nesta exposição de hoje, nesta conversa que estamos a ter hoje, nós queríamos incidir principalmente sobre os princípios pedagógicos do sistema pestalozziano. Não fiquem assustados, por favor, que eu não vou trazer aqui uma lista imensa de princípios. Vamos tentar não maçar muito, até porque tentámos fazer um resumo. Pestalozzi achava que a criança devia ser desenvolvida de forma integral. Quer a razão, quer o coração e a ação, portanto, o físico, o movimento, deviam ser desenvolvidos de forma integral, ao mesmo tempo. Ele achava que, se a criança fosse assim desenvolvida desde ter a idade, nós, mais tarde, poderíamos falar num objetivo último, que é o de melhoria da sociedade. Claro que, se todas as escolas do mundo, hoje em dia, tivessem adotado e adotassem este sistema, com certeza já estaríamos numa situação bem melhor em termos espirituais. Porque quando nós falamos em desenvolver uma criança de forma integral, não estamos a esquecer a parte moral. Pestalozzi achava que toda a experiência que a criança deveria ter tinha que ser na base do pensamento, do sentimento e da ação. Para além disso, o que é que ele adotou enquanto método educativo? Nós sabemos que os professores têm um currículo a cumprir, ainda é assim, mas ele achava que o método educativo deveria ser centrado na criança. Ele acha que devíamos estimular a automotivação da criança. Ele considerava que toda a criança era um ser que já trazia uma bagagem. E atenção, um parênteses, qualquer semelhança com a doutrina espírita é mera coincidência, não é? Isto é anterior à doutrina espírita, ok? Daqui a pouquinho vamos ver algumas datas precisamente para tentarmos fazer aqui ligações, porque os seres luminares existiram no planeta Terra desde há muitos séculos atrás. E então ele achava que a criança devia ser capaz de se automotivar. E o papel do educador era o de orientador, facilitador dessa automotivação. E devíamos utilizar o recurso natureza para a criança aprender aquilo que estava na sua maturidade. E ele já dizia que a criança era portadora de uma bagagem pessoal intransmissível, tal e qual como o cartão de cidadão de cada um de nós. É pessoal e intransmissível. E o educador devia ser capaz de fazer isso. Ele, efetivamente, foi capaz de aplicar estes princípios no seu instituto, o instituto que ele fundou aos 59 anos de idade. Finalmente, Pestalozzi conseguiu uma instituição onde ele era o único a gerir, inicialmente, e onde ele pôde aplicar estes princípios. E agora todos nós pensamos, e agora que também sou mãe, espetáculo, eu quero que o meu filho vá para uma escola assim, não é? Quer dizer, não me preocupo muito, porque ele aí vai receber toda a educação que precisa. Mas curioso, é que Pestalozzi dizia que não é a escola que deve dar a principal educação à criança. É o lar. É o lar que é a fonte de toda a educação da criança, seja ela a que nível for, psicológico, emocional, físico, é o lar. O instituto que ele criou era apenas, ele considerava que era uma extensão do lar de cada um. Lindíssimo isto, não é? Ele trabalhava nas crianças a intuição. Ele dizia que toda a criança tinha um bem excepcional, potencialidades raras e que deviam ser estudadas e estimuladas individualmente pelo educador.
A automotivação, que já falámos, e a experiência direta, o trabalho, o trato direto com as coisas, a abolição de livros na primeira classe, na segunda classe, na terceira classe, na quarta classe. Ele achava que era a experiência que dava a maturidade e o conhecimento à criança. E vamos continuar um pouquinho mais. Ele também dizia que o ambiente na sala de aula deveria ser semelhante ao ambiente que nós temos no lar. E numa das biografias que nós lemos acerca de Pestalozzi, dizia que, como ele tinha em tão grande consideração a infância dele e reconhecia a importância que a mãe teve na educação dele e da irmã, em que havia partilha, havia muito amor, havia compreensão, ele achava que a sala de aula, o ambiente escolar, deveria ser uma projeção daquilo que ele viveu na família dele. Ele dizia de forma comparação, não é, de analogia, que qualquer sala de estar de uma família, seja ela qual for, deve ser o laboratório onde toda a criança desenvolve os seus melhores sentimentos e a sua melhor forma de estar e de pensar e de agir no mundo. Então, era uma pessoa que dava amor e recebia amor. Tanto é que, quando havia necessidade de repreender alguma criança, ele não precisava de elevar a voz. Há relatos mesmo nas biografias dele que ele falava com tal carinho e tal amor que a criança identificava uma certa autoridade moral naquele ser humano que nem ele precisava dizer mais nada. Em algumas situações as crianças até se retiravam tímidas e choravam um bocadinho, porque não por terem sido repreendidas, porque na verdade não foram repreendidas, foram reorientadas, mas porque reconheciam que efetivamente tinham feito algo errado. Bem, e nós pensamos, bem, quem é educador a esta hora já deve estar a pensar, quem é professor, quem tem um papel na educação já deve estar a pensar o que faz, o que deixa de fazer, enfim, mas todos nós estamos a aprender. E estas pessoas que surgem ao longo da vida na sociedade e ao longo da história são pessoas para nos dar um pouco de luz, não é? São pessoas que nos dão orientações, linhas para nos orientarmos. Não quer dizer que de uma hora para a outra agora tenhamos todos que fazemos o nosso melhor, fazemos o nosso esforço para sermos o melhor possível nas nossas profissões. Mas é assim, se ele acha, se ele advogava e se ele aplicou isso mesmo no seu instituto, o facto de a escola ser uma extensão do lar e não o contrário, é óbvio que talvez esta nossa conversa não seja tão dirigida ao professor, ao educador, e seja dirigida à mãe, ao pai, aos avós, aos cuidadores, não é? E quando nós estávamos a preparar este estudo, estávamos constantemente a pensar no seguinte: o que é que tudo isto que Pestalozzi nos trouxe e que nós vamos abordar e tentar apresentar é útil para cada um de nós, para cada coração e para cada mente que nos ouve neste momento. Neste momento temos aqui uma plateia muito diversificada, visível aos nossos olhos, mas invisível aos nossos olhos está uma imensidão de espíritos a preparar-se, quiçá, para reencarnar e a aproximar-se da sua futura mamã e do seu futuro papá. É tão difícil reencarnar, não é? Já falamos sobre isso aqui. É tão difícil reencarnar. Primeiro, porque custa muito ao espírito o processo de miniaturização, como a Nádia falou, não sei se estou a dizer corretamente, e todo o processo de esquecimento do passado. E segundo, porque há cada vez menos mães disponíveis para receberem no seu ventre uma criança. Então é tão importante que nós possamos ouvir e tentar entender o quão importante é nós darmos importância àquele ser pequenino que vai reencarnar, com uma programação espiritual que nós não fazemos ideia de qual seja, mas com certeza é aquela
que esse espíritozinho precisa para ser feliz na sua existência. E nós vamos dar conta disso enquanto tutores dessa reencarnação, dessa existência. Para além de tudo aquilo que falámos até agora, Pestalozzi também achava que tudo devia ser ensinado à criança através do método indutivo. Isto é uma palavra difícil, mas vamos tentar explicar. O método indutivo, em oposição ao método dedutivo, o que é? A criança, através de uma observação simples, e isto nós decidimos falar sobre isto porque é importante, é uma questão muito importante e que Pestalozzi dava muita relevância. Através da observação de um objeto simples, de uma situação simples, a criança chegava a uma conclusão universal. Por exemplo, a criança vê que todos os cães acabam por morrer um dia. Depois, repara que todos os gatos acabam por morrer um dia. Todos os pássaros acabam por morrer um dia, assim como os peixes. Logo, faz-se luz. Todos os animais são mortais, todos os animais morrem. Isto é o método indutivo. Ao contrário do método dedutivo, que é, por exemplo, vamos utilizar um exemplo simples. Os livros, a televisão, as revistas, todos aqueles que têm alguma influência sobre a criança, normalmente passam o que em relação à família? Que a família tradicional é constituída por pai, mãe e irmãos. Mas, no caso de Pestalozzi, por exemplo, eu não tenho pai. Logo, ele conclui, a minha família não é tradicional. Utilizamos a palavra tradicional só para não utilizar a palavra normal. Mas, na verdade, o que nós pensamos, e mesmo nós adultos, e ainda pensamos assim, uma família normal tem pai, mãe e irmãos. E era este tipo de aquisição que Pestalozzi advogava e aplicava no seu instituto. A Revolução Francesa aconteceu mais ou menos em 1790 e muitos, 98, se não estamos enganados. E na altura, Pestalozzi tinha cerca de 52 anos de idade e foi então que se deu a Revolução, houve muitas mortes e muitas crianças ficaram desamparadas. Onde ele residia, naquele cantinho da Suíça, ele o que é que fez? Resolveu reunir todas as crianças que ficaram sem pai e sem mãe, sem um lar, e resolveu levá-las para uma propriedade que tinha e criou um espaço onde pudesse trabalhar com essas crianças. Mais tarde criou então o Instituto de Yverdon, que é muito conhecido, e por aí passaram muitas pessoas especiais no mundo, que nós vemos que são especiais quando estudamos Pestalozzi, vemos que são especiais pelos seus nomes e por aquilo que mais tarde essas pessoas fizeram. Uma dessas pessoas foi Rivail, posteriormente conhecido como Allan Kardec. Allan Kardec foi para o Instituto de Yverdon porque era um instituto muito conceituado, e aqui já não estamos a falar de um Pestalozzi pobre, de uma família desfavorecida, estamos a falar de um Pestalozzi de renome, conhecido mundialmente, em que se deslocavam crianças dos Estados Unidos sozinhas para ficarem internadas naquele instituto. Tal era a confiança que as pessoas tinham no método de ensino. E o nosso Rivail, se me permite a espiritualidade amiga falar do nosso Rivail assim, foi um dos seus educandos. Foi para lá com 9 anos de idade e permaneceu por lá enquanto o instituto esteve aberto. Desde cedo ele começou a ensinar outros coleguinhas, mais atrasados nas matérias, e aqui nós notamos, aqui nós começamos a verificar que já se estava a preparar em Allan Kardec uma almofada, vamos dizer assim, que depois o iria auxiliar na codificação da doutrina. E mesmo nós, ao ler a biografia de Allan Kardec, há um livro que descreve isso muito bem,
que nós vamos abordar um pouquinho mais à frente, foi fundamental para Allan Kardec, e não foi por acaso, que ele pudesse ter aquele tipo de experiência na infância. Então, só para nos situarmos um pouquinho melhor, como havíamos dito, Pestalozzi foi fortemente influenciado por Jean-Jacques Rousseau, que viveu de 1712 a 1778. Trouxemos um slide com estas datas porque não queremos que haja confusão, e quando nós falamos em muitas datas, às tantas já dispersamos o pensamento. Mas só para tentarmos situar, em 1746 nasceu Pestalozzi, ou seja, Jean-Jacques Rousseau foi anterior a Pestalozzi. Pestalozzi veio a desencarnar muito depois de Rousseau ter desencarnado. Houve ali um período de tempo em que Rousseau estava no auge da sua carreira e Pestalozzi era uma criança, um jovem. Daí ele ter sido tão influenciado por este pensador. Em 1805 ele fundou o Instituto de Yverdon, com 59 anos de idade, e quem acha que tem 50 anos de idade ou menos e ainda não conseguiu realizar o seu sonho, portanto tem aqui uma motivação extra para continuar a lutar, porque só aos 59 anos de idade é que esta pessoa luminosa conseguiu concretizar o seu sonho. E a verdade é que veio fazer grande influência no mundo. Em 1804 nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso posterior Allan Kardec. Portanto, um ano antes do Instituto ser fundado, Rivail nasceu. Em 1813, o nosso menino Rivail foi para o Instituto. Em 1825 ele foi encerrado, portanto o Instituto durou 20 anos, para surpresa de muitas pessoas e mesmo de quem estuda Pestalozzi. Em 1827, Pestalozzi desencarnou de uma grave doença. Ele casou-se, entretanto, com uma senhora chamada Ana Schultz, se não estamos em erro. Teve um filho. Esse filho desencarnou muito novo, mas teve a oportunidade de deixar um neto a Pestalozzi, e foi esse neto que o acompanhou até o seu último dia de existência no corpo. Em 1854, o professor Rivail tem a primeira vez contacto com o fenómeno das mesas girantes, portanto, o Instituto já tinha terminado, o menino Rivail já tinha saído de lá e já tinha feito o seu curso superior. Em 1854, mesas girantes, ele tem conhecimento do fenómeno, e em 1857 o lançamento do Livro dos Espíritos. Isto tudo para dizer o quê? E acabaram-se as datas. Que só nos apraz dizer isto, é que qualquer semelhança daquilo que Pestalozzi advogava com aquilo que a doutrina espírita nos diz, não é coincidência. Porque a doutrina espírita diz também que a criança é um ser imortal, carregado de experiências de existências passadas e que tem as suas potencialidades ali escondidas e precisam de ser estimuladas. Não é à toa que Pestalozzi criou disciplina de desenho, de canto, de geometria, disciplinas em tão tenra idade, exatamente para estimular aquilo que cada criança conseguia depois, mais tarde, vir a desenvolver e a especializar-se ainda mais. Hoje em dia nós ainda temos um currículo que é uniforme para todos, não é? Para além disso, a importância que Pestalozzi dava ao lar, como o lar é importante, e nós na doutrina espírita falamos sobre isso, quase em todos os temas que são aqui apresentados, como é importante, como a família e o lar são a unidade celular da sociedade. E se nós nos conseguirmos arranjar e ajustar em família, somos muito mais capazes de viver em sociedade e fazer algo de bom por ela. E tantas outras questões que Pestalozzi advogava e concretizou e que nós vemos na doutrina espírita. Ele achava que toda a criança tinha coração puro. Onde é que nós reconhecemos isto? Vinde a mim, os pequeninos, e todos aqueles que tiverem o coração puro como uma criança conseguirão alcançar o reino dos céus, que não é mais do que a felicidade, não é? A felicidade de cada um. O amor com que Pestalozzi falava, expunha,
repreendia. É o amor que nós estamos a tentar aprender. É o amor divino que nós estamos a tentar aprender. Então, só este pequeno apontamento acerca de Allan Kardec. No livro Allan Kardec, o Educador e o Codificador, que é um livro dividido em 2 volumes, nós estudamos a vida, a obra de Allan Kardec. Foi compilado por 2 estudiosos da doutrina espírita brasileiros, e onde nós podemos ver estas 2 citações. Rivai, desde os 14 anos de idade, ensinava aos seus colegas menos instruídos ou mais novos as lições dos mestres. Aquela questão que nós há pouco falávamos dele, efetivamente, já ter ali algo que foi despertado por Pestalozzi e que realmente depois se veio a verificar, e Allan Kardec foi um pedagogo. Portanto, depois veio desenvolver a ciência da pedagogia. Os exemplos de beneficência e amor ao próximo vividos por Pestalozzi, a quem os alunos chamavam Pai Pestalozzi, norteariam para sempre a existência do futuro codificador do Espiritismo. Nós lemos uma entrevista que, entretanto, foi feita a uma companheira espírita de nome Marta, com uma posição importante na Federação Espírita Brasileira. Ela deu uma entrevista a um jornal espírita do Brasil, em que lhe colocavam a questão: acha que, efetivamente, Pestalozzi teve uma influência na vida e na obra de Allan Kardec? E ela disse: não acredito que Allan Kardec não fizesse igualmente aquilo que tinha de fazer, mas que, efetivamente, Pestalozzi foi muito importante para dar a segurança, o embasamento de tudo aquilo que Allan Kardec depois veio a fazer. Ele é só o codificador da doutrina. Foi a partir de 1857, quando sai a primeira edição do Livro dos Espíritos, organizado por Allan Kardec, que nós podemos dizer: temos doutrina espírita. E ainda hoje sobrevive, e é o nosso Consolador, que Jesus prometeu há muito tempo como sendo a terceira revelação. Trouxemos aqui uma pequena brincadeira. É um vídeo sem som, vamos ter só imagem, eu vou falar enquanto o vídeo corre, é muito pequenino, mas o objetivo deste vídeo é nós também extrairmos daqui um pouco para o nosso dia-a-dia, porque de que é que vale nós ouvirmos falar sobre um tema, sobre uma pessoa que existiu há um século atrás, se não extrairmos daqui algo para nós, para o nosso dia-a-dia? E se não tivermos filhos, temos vizinhos, temos meninos de quem cuidamos, podemos vir ainda a ter filhos ou vir a ter alguém de quem cuidamos, e portanto é sempre útil esta informação. Vamos passar. Pausa técnica. Cinco erros que os pais cometem ao preparar seus filhos para a escola. Estamos a ver ali uma menina toda aborrecida a preparar-se para ir para a escola no seu primeiro dia. E os pais querem que a menina chegue ao primeiro dia a saber somar 2 mais 2. Mas, na verdade, não devemos saturar o nosso filho. Deixe que ele explore o mundo ao seu redor. Era o que Pestalozzi queria. Ensinar-lhe os números e o alfabeto. Ficamos super aborrecidos porque o nosso filho não sabe o ABC, não sabe contar até 5. Desenvolva primeiro a sua imaginação e depois o pensamento abstrato e lógico. Vamos dar um passeio pelo jardim zoológico. Ensinar-lhe a ler e escrever. Ele tem que saber ler e escrever. Mas nessa idade o desenvolvimento físico é mais importante que o intelectual. Mais brincadeiras e movimento. E se brincarmos às escondidas, até ensinamos a contar, não é? 1, 2, 3, 4. Comparar seus filhos com outras crianças. A Júlia da sua sala já aprendeu todas as letras. Não façamos isso. Vamos tentar encorajar mais e dizer mais vezes que o amamos. Isso é o mais importante. Te amo, meu filho. Focar somente nos estudos. É muito importante que o meu filho seja o melhor em geografia. Não se esqueça de lhe ensinar habilidades que lhe são úteis para a sua independência, como saber vestir-se, fazer uma lista e ensiná-lo a vestir-se. Portanto, no fundo era isto que nós queríamos trazer. É tão simples como não nos preocuparmos demasiado se o nosso filho ainda não sabe aquelas coisas fantásticas que todos os meninos já sabem.
quando vão no primeiro dia de escola, e compararmos o nosso filho porque ele já tem X meses de idade e ainda não anda, e o outro menino já anda. Evitarmos esse tipo de situação, porque quanto mais estressados nós estamos a preparar a nossa criança para o primeiro dia de aulas, menos a criança vai segura de si própria, não é? Para o primeiro dia de aulas. Então, nós gostaríamos de encerrar. Estamos na reta final. E dizer o quê? Dizer que se nós tentarmos olhar para cada criança que existe na nossa vida, que se cruza no nosso caminho, existente ou não na nossa família, como um ser integral, munido de pensamentos, sentimentos e ações, então nós devemos tentar que essa criança seja desenvolvida de forma uniforme, de forma integral, dando, acima de tudo, e principalmente, amor. E todos nós sabemos dar amor. Todos nós sabemos dar amor. Desengane-se aquele que diz: eu não sei dar amor. Sabe. Porque se Deus habita no nosso coração, então sabe. Se ama a natureza, então consegue amar uma criança. Se ama a vida, sabe amar uma criança. Se ama a coisa mais insignificante da natureza, que nós achamos que é insignificante, mas tudo tem um propósito de existência, então sabe amar uma criança. Ter uma criança ao seu cuidado é o projeto mais bonito que qualquer pessoa pode ter. É o projeto mais belo. E um dia alguém nos abordava e dizia assim: olha, eu podia ter tido uma carreira de sucesso no estrangeiro. Estava super lançado para isso. Mas já tinha X idade e às tantas pensei: de que é que me vale ter dinheiro na conta se chego a casa todos os dias e não tenho mulher, filho, não tenho ninguém? Então, vou regressar para o meu país e vou constituir família. E vou arranjar trabalho. Isto é fantástico. É uma pessoa que já tem uma certa maturidade. E não estamos a falar de ninguém que seja espírita. Não é. Não é. Mas também há outra questão que nós não podíamos deixar de falar nesta noite, que é o seguinte: é que para nós nos dedicarmos e fazermos dos nossos filhos, das nossas crianças, o melhor possível, nós temos de ter tempo para eles. Tempo. Muito tempo. Muito tempo. E para termos esse tempo, temos de ter disponibilidade mental e saber priorizar as coisas. Num site que é muito conhecido na internet pelos internautas, chama-se Quora, que é de Quaquá, U-O-R-A. É um site disponível a todo o mundo. Até a Hillary Clinton costuma responder a questões que são colocadas naquele site. Isto é só um exemplo de pessoas importantes, que nós dizemos importantes, mas que na verdade são conhecidas, que utilizam esse site para responder a questões que são colocadas e para estarem mais perto da sociedade. E então, às tantas, nós vimos nesse site a seguinte questão: o que é que dá mais prazer a uma pessoa, mais realização, mais felicidade a uma pessoa? E já agora, se possível, que me responda uma pessoa com experiência, com uma certa idade. E a verdade é que surgiu a resposta. E a resposta é caricata. A resposta é mais ou menos assim: eu sou um homem de 82 anos, vivi muito, passei por muito, tive muitas experiências profissionais, pessoais, e posso afirmar, categoricamente, que o mais importante da vida é ter uma criança. Mas não é ter uma criança só por ter uma criança. E ele dizia: arrependo-me profundamente de cada minuto que eu deixei de estar com o meu filho. E nós, perante uma questão destas, não é? Ficamos... Pois, se esta pessoa tem 82 anos e passou por tanto, é porque sabe daquilo que está a falar. É muito mais importante do que dar o brinquedo que a criança tanto deseja, as condições materiais que a criança tanto deseja, é dar amor. Porque se dermos amor, damos segurança. É uma criança plena. E assim estaremos a conduzir esta pequena borboleta, não é? Que a borboleta é uma larva, inicialmente,
depois transforma-se em crisálida, vai se desenvolvendo dentro daquele casulo, passa imenso tempo dentro daquele casulo. A aumentar, a aumentar, a aumentar, a colorir as suas asas e até que ela sai. E é uma borboleta magnífica, linda, mas que precisa das duas asas muito iguais para conseguir ter sucesso na sua vida, ainda que pequena. E essas duas asas são a do amor e a da sabedoria. Assim nos disse Emmanuel, não é? No livro Pensamento e Vida, psicografia do nosso querido e doce Chico. E devemos pensar nas nossas crianças como borboletas, com vidas mais longas, claro, do que a própria borboleta em si, mas com vidas mais longas, e que consigamos amar. Todos nós temos Deus dentro de nós, não é preciso mais nada para que consigamos amar. Não só o nosso filho, mas o filho dos outros também. Que Jesus nos abençoe. Esperamos não ter sido muito maçadores nesta noite e depois deste tempo todo de ausência e de pausa, queríamos deixar efetivamente uma mensagem de muita tranquilidade, serenidade e de paz nesta noite quente de verão, e que possamos sair daqui pacificados e que possamos levar esta paz a todos aqueles que nos encontram em casa. É o que desejamos. Boa noite. Página 39. Vamos orar. Querido amigo Jesus, nossa inspiração maior, na noite que nos envolve, mergulhados que nos sentimos nessa psicosfera da espiritualidade superior, convidando-nos a meditações profundas, a reflexões sérias acerca da vida, do nosso objetivo, da nossa missão. Eis que te agradecemos, Senhor Jesus,
a noite que nos visita. Agradecemos-te o dia que se foi, a noite, a madrugada que virá e uma nova aurora no dia de amanhã. Agradecemos pelo pão, pelo lar, pelo trabalho, pelas horas preenchidas na utilidade, no bem. Agradecemos-te, Senhor Jesus, por aqueles que nos acompanham, que nos sustentam moralmente, espiritualmente, nessa caminhada da existência. E pedimos-te, Senhor, por todas as crianças desse mundo afora, que retornam à vida corporal, com compromissos e responsabilidades assumidas no mundo maior, por aqueles que as recebem nas condições da paternidade, da maternidade, da responsabilidade para que os conduzam com segurança e harmonia. Oramos, Senhor Jesus, por aqueles que nos batem à porta, pelos filhos que aqui chegam rogando pelos seus pais, estando eles na terra ou no além, em condição de saúde, de equilíbrio ou de enfermidade. Oramos pelos pais que chegam pedindo pelos seus filhos, filhos muitas vezes desorientados no campo da toxicodependência, da delinquência ou dos vícios de toda sorte. Oramos, Senhor Jesus, por aqueles que nos chegam enfermos, doentes, a fim de se recuperarem do desalinho emocional, no campo da ansiedade, da tristeza arrastada ou da falta de sentido para a vida. Aqueles que nos rogam, Senhor Jesus, força e amparo para a sua recuperação, que transitam nas mãos da medicina da terra, mas que também socorrem a medicina espiritual, rogando o amparo necessário para se revitalizarem e seguirem adiante. Oramos, Senhor Jesus, pelos translocados, pelos obsediados, pelos atormentados, por eles que sofrem e por aqueles que os fazem sofrer. Oramos, doce amigo Jesus, por todos que aqui chegam, necessitados desse pão espiritual, dessa água da vida, que procuramos muito modestamente partilhar à luz da doutrina dos Espíritos, que, inspirados pelos exemplos desse inesquecível educador que é Pestalozzi, Allan Kardec e tantos outros, possamos prosseguir partilhando desse conhecimento que nos torna melhores a cada dia, mais responsáveis e mais confiantes no alto. Assim nos despedimos, querido amigo Jesus, rogando que, a fim de, ao chegarmos aos nossos lares, possamos partilhar com aqueles que nos receberão a alegria e a paz aqui recolhida. Fica conosco, querido amigo Jesus. Fica conosco nessa noite, nesses dias em que ainda respiramos as tragédias que assolam um pouco por toda parte, e em especial em Portugal, aqueles que vitimaram no incêndio que ainda vigora por muitas partes. Que eles sejam recebidos pela espiritualidade amiga, por seus familiares já desencarnados, sustentando da mesma forma aqueles que aqui prosseguem, cumprindo a sua tarefa ainda na terra, bem como por todos que se mobilizam para, no bem maior, assistirmos-nos a todos. Fica conosco, querido amigo. Fica conosco nessa noite sempre. Que assim seja.